Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa de Congresso, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, caras e caros congressistas, companheiras e companheiros, queria começar por enviar uma saudação calorosa a todos os que aqui se encontram, aos militantes do PSD, mas não levem a mal que envolva nesta saudação também alguém cujo sentido de responsabilidade, cuja lealdade tem sido, cuja competência também tem sido, como aqui foi dito há pouco, o cimento da firmeza e da coesão, da coligação que no Parlamento tem suportado politicamente o Governo, e esse alguém é o Dr. Nuno Magalhães, Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a quem agradeço neste reconhecimento a sua presença neste momento. Há 2 anos atrás, ou passaram 2 anos, desde que realizámos o último Congresso. Como disse o Presidente do Partido ontem, este é um momento para podermos prestar contas sobre aquele que foi o nosso percurso e para podermos também projetar o nosso trabalho político com vista aos próximos 2 anos, nos quais vamos ter um ciclo eleitoral que começa já com as eleições europeias e que terá depois eleições legislativas. Tive a ocasião de dizer ontem que o país está, de facto, melhor. Portugal está melhor hoje do que estava em junho de 2011. Mas é também verdade que muitos portugueses, apesar do país estar melhor, tiveram que pagar com o seu esforço, com o seu sacrifício, com a forma como, na sua vida de todos os dias, tiveram de enfrentar grandes adversidades. Há, efetivamente, muitos portugueses que ainda não vivem melhor do que aquilo que viviam em 2011. Isto pode parecer contraditório, é aparentemente contraditório. O país está melhor e algumas pessoas não estão melhor. Mas tem uma razão de ser. Há um desfazamento entre o processo de recuperação da nossa economia e aquilo que é o sentir, o pulsar de cada dia de cada português, sobretudo daqueles que tiveram de enfrentar a adversidade. Mas Portugal está melhor hoje porque mesmo para esses que ainda não sentiram no dia-a-dia, Portugal hoje tem futuro. E em 2011 nós não tínhamos futuro, tivemos que pedir dinheiro emprestado para que o Estado pudesse valer àqueles que mais precisam da intervenção do Estado. Caras e caros companheiros, o nosso Presidente falou também ontem do maior equívoco do debate político em Portugal. Aquele que quer ligar, acorrentar a nossa governação a uma postura que inicialmente era de perigo. Éramos os perigosos liberais, agora já somos um bocadinho diferentes, somos os neoliberais. Mas é preciso dizer neste Congresso que todos quantos nos têm querido dar esse rótulo nunca demonstraram, nunca concretizaram porque é que nós somos neoliberais. Não há repito, não há exemplo que possa demonstrar que a nossa governação se afastou da nossa matriz social-democrata e foi caminhando para essa coisa do neoliberalismo que, ao fim e ao cabo, também ninguém sabe definir muito bem. Até no exemplo que podia ser mais facilmente utilizado, isso não aconteceu. Nós estamos a implementar um processo de privatizações. Podia dizer-se, bom, estão a liberalizar do ponto de vista económico o país, estão a retirar a intervenção do Estado na economia. Isso é, em princípio, uma política liberal. Mas é bom que o país saiba que nós nos apresentámos às eleições prometendo retirar o Estado dos negócios, sobretudo daqueles negócios que a iniciativa privada pode fazer tão bem ou melhor que o Estado.
E é preciso também lembrar que mesmo no processo de privatizações nós mais não estamos do que a cumprir os compromissos que o Partido Socialista já tinha assumido nos programas de estabilidade e crescimento e assumiu também no memorando de entendimento. Alguém em Portugal, nessa ocasião, disse que o Partido Socialista era liberal? Onde é que estão os arautos do debate político do regime? Caras e caros companheiros, só no setor público de transportes Portugal acumulou, nos 10 anos anteriores à nossa governação, 17 mil milhões de euros de dívidas. Nós reestruturámos o setor público de transportes. Tivemos já 2 anos de resultados operacionais positivos. Fizemo-lo protegendo o acesso daqueles que mais precisam, reformulando a filosofia, por exemplo, da atribuição dos passos sociais. Hoje, em Portugal, os passos sociais não são atribuídos em razão da idade daqueles que o requerem. São atribuídos em razão da condição económica, ajudando efetivamente aqueles que mais precisam, independentemente da idade que tenham. Isto é ser neoliberal. Alguém fala de neoliberalismo quando este governo conseguiu fazer diminuir o preço dos medicamentos em Portugal à conta da diminuição das margens das farmacêuticas e das farmácias? Isto é neoliberal ou isto é, de facto, cumprir a matriz ideológica da social-democracia? E como lembrava ontem o nosso presidente do partido, mesmo na política fiscal, mesmo na repartição do esforço que tem sido necessário ao nosso ajustamento, alguém ignora que, para além de todas as taxas, para além da sobretaxa, aqueles que têm mais altos rendimentos singulares têm uma sobretaxa adicional de 2,5% em sede de IRS. Alguém ignora que as empresas que têm lucros superiores a 1,5 milhão de euros, para além de todas as taxas, têm uma taxa adicional de 3% em sede de IRC, e que aquelas empresas que têm lucros superiores a 7,5 milhões de euros têm uma contribuição adicional de 5%. Nunca um governo socialista foi capaz de fazer isto. Porque é que somos nós os neoliberais em Portugal? E até na tributação dos rendimentos do capital. Uma das críticas que nos fizeram no início da legislatura: os rendimentos do capital hoje são tributados em Portugal e são elevados, é elevada essa tributação, a 28%. Mas em junho de 2011, com um governo socialista, eram tributados a 21,5%. E aí ninguém diz que o governo anterior é neoliberal face ao governo atual. E nas pensões, mesmo nas pensões, para além de tudo aquilo que aqui ontem foi dito, do facto de 85% dos pensionistas não serem afetados, diz-se que é propaganda política dizer que temos pedido um esforço maior a quem tem mais e um esforço menor a quem tem menos. Desconhece o país que, para além de todas as taxas, para além de todos os complementos de solidariedade, os pensionistas que têm uma pensão superior a 5 mil euros pagam sobre esse excedente uma contribuição excepcional extraordinária de 25%, e que para os pensionistas que têm pensões superiores a 7.500 euros, nesse excedente, essa contribuição é de 50%. Eu não sei se o país sabe isto. Eu não sei mesmo se nós temos tido a capacidade de transmitir isto ao país. Mas nós temos argumentos para desfazer o maior equívoco do debate político em Portugal. E que dizer das PPPs? É mais neoliberal renegociar os contratos das PPPs, indo buscar ao longo dos mais de 30 anos da vida desses contratos uma poupança equivalente a 7.500 milhões de euros, mais de 30% dos encargos que nos deixaram? É isso neoliberal?
Ou é isso tratar de proteger aqueles que hoje contribuem, mas aqueles que virão a seguir a nós? Caras e caros companheiros, nós temos de ter a capacidade, a combatividade e a coragem de não nos deixarmos intimidar por aqueles que no espaço público querem afirmar reiteradamente esta mentira. A verdade é uma. Mesmo aqueles que em 1983 tiveram de enfrentar um ajustamento e um pedido de ajuda externa, mesmo esses, nós estamos em condições de lhes dizer que este governo não é mais neoliberal do que aquilo que foi esse governo em 1983. Mas este governo é mais solidário e pratica mais justiça social do que aquilo que aconteceu nessa altura, e nós também estávamos no governo nessa altura. Caras e caros companheiros, vou caminhar para terminar dizendo-vos o seguinte: o desafio que temos pela frente é grande. O partido tem a obrigação de combater aqueles que se nos opõem, e isso não é crime. O líder do maior partido da oposição parece que ficou ofendido pelo facto de nós fazermos críticas políticas ao Partido Socialista, mas ele estava à espera de quê? Ele critica todos os dias o nosso partido. E parece que não compreende, ele e outros agentes da esfera pública, que não é possível conciliar a crítica política, a divergência, com o sentido de compromisso. É possível, é conciliável e é maduro numa democracia podermos criticar e podermos encontrar vias de compromisso. Porquê é que não havia de ser assim? Alguém duvida que Luís Marques Mendes, quando foi líder do PSD, se opôs à política do engenheiro Sócrates? Mas assinou com ele um pacto para reformar a justiça. Estávamos na oposição e o Partido Socialista tinha a maioria absoluta, a maior parte daquelas medidas podia-as executar sozinho. Mas nós emprestámos ao país o nosso compromisso para que aquela reforma pudesse perdurar nos anos seguintes. O mesmo fizemos quando Manuela Ferreira Leite foi líder do partido. O Partido Socialista não tinha maioria absoluta no Parlamento. Viabilizámos o orçamento de 2010. Alguém duvida que a doutora Manuela Ferreira Leite se opunha ferozmente às políticas e às orientações do Governo? Mas isso não a impediu de colocar o país em primeiro lugar. E o mesmo fez Pedro Passos Coelho, que não só viabilizou várias das medidas, das oportunidades que foram dadas ao anterior Governo de cumprir efetivamente aquilo que assumia nos programas de estabilidade e crescimento, como também viabilizou o Orçamento do Estado para 2011. E há que dizer ao líder do maior partido da oposição, se a preocupação dele é não perder popularidade para poder vencer as próximas eleições, aqui está um bom exemplo de alguém que, mesmo estando ao lado do país, ajudando o governo que estava em funções, não deixou de ganhar as eleições seguintes. Por isso, caras e caros companheiros, eu quero daqui, mais uma vez, manifestar a nossa disponibilidade, a disponibilidade do PSD, para irmos ao nosso combate político, afirmarmos as nossas ideias, lutarmos por vencer as próximas eleições legislativas, mas estarmos sempre abertos e disponíveis para dialogar com o maior partido da oposição. Eu sei que é muito difícil ser militante do PSD nesta ocasião, mas também sei que não é só o presidente do partido, não é só a equipa diretiva do partido, não são só os deputados do partido na Assembleia da República, não são só os autarcas, nem mesmo os dirigentes do partido que são precisos para nós vencermos as próximas eleições. E a última coisa que vos quero dizer é que está nas nossas mãos. Nós temos muitos argumentos para mostrar ao país que governamos melhor Portugal do que o Partido Socialista. Temos, por isso, o direito e a ambição de vencer as próximas eleições. Mas eu acho que temos mais do que isso. Quem tem tanta razão, quem sabe que um futuro governo do Partido Socialista podia deitar tudo a perder,
Quem sabe que o país não está em condições de desperdiçar o trabalho que fez nestes anos, tem a obrigação de todos os dias, em cada momento, contribuir para que possamos ganhar as próximas eleições legislativas. O país merece. A história de 40 anos do PSD também merece. E quero terminar dizendo que há alguém cuja competência, cuja tenacidade, cujo sentido de cumprimento do dever de responder pelo interesse de todos também merece. Esse alguém chama-se Pedro Passos Coelho. E desculpem-me o abuso, mas eu creio que posso dizer em nome de todos: Pedro, vá em frente, tens aqui a tua gente. Muito obrigado.